Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É Thiago Guiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero te mostrar como que você faz para ativar as notificações e as permissões do seu aplicativo. Então, não sei se você já sabe ou não, mas tem alguns aplicativos, na verdade a maioria deles, da versão 8 para frente, né, do Android Oreo, você precisa ativar as permissões do usuário. Você precisa solicitar que o usuário dê permissão para você fazer algumas operações, como por exemplo gravar áudio, ler arquivo no SD card, entre outras diversas permissões sensíveis que você precisa solicitar para o usuário. Inclusive essas permissões ficam mostradas, né, ficam exibidas lá no Google Play Store quando aquele usuário vai fazer o download. Então a gente vai aprender nessa aula como ativar essas permissões. Então eu já criei um aplicativo base aqui para a gente começar, já com algum layout, com alguma coisa para a gente brincar. Basicamente, a gente vai ter uma tela única e esse aplicativo vai simular a gravação de áudio no smartphone. Então, tem um botão de parar, o botão de capturar e um texto simples como um gravador. Então, as permissões que a gente precisaria para um tipo de aplicativo desse seria a permissão de gravar o áudio e a permissão também de escrever arquivos no SD card do usuário. Eu já criei um projeto base inicial, tá bom? Então, o projeto base inicial que eu criei está utilizando um SDK bem alto, só para a gente ter as preferências mais modernas aqui. A gente também tem um arquivo de layout com esses dois botões no centro da tela e um campo de texto. E a gente tem uma atividade, uma activity, que simplesmente já tem o evento de clique dos dois botões. O evento do clique de capturar o áudio e também para parar o áudio, no caso essa função de stop clicked. Então a gente vai começar a entender esse princípio de permissão. Primeiro passo, todas as permissões elas não precisam ser solicitadas assim que você abre o seu aplicativo. Você pode solicitar sob demanda. Então, por exemplo, você precisa acessar a localização do usuário através do GPS. Talvez a funcionalidade que você esteja utilizando agora não precisa do GPS. Então a gente vai fazer isso sob demanda. Somente quando você precisar efetivamente dessa feature, aí sim você coloca e pede para o usuário essa permissão, tá bom? Então eu vou partir do princípio que eu quero a permissão de gravar o áudio e de escrever no arquivo do cartão de memória do usuário e ler esse arquivo. Então o primeiro passo é dizer para o Android, para o sistema como um todo, que o nosso app vai pedir permissão, ele requer essas permissões. Então, lá no Android Manifests, a gente vai declarar a permissão que a gente quer aqui na tag de manifest, a permissão chamada de uses permissions. Então, a gente vai declarar a permissão que a gente precisa. No caso, eu vou precisar da record áudio para esse aplicativo. Também vou precisar da read storage, external storage, e também vou precisar da permissão do write external storage. Então a gente vai precisar ler e escrever nesse aplicativo. Uma vez feito isso, a gente precisa no evento de clique do botão dizer para o usuário que nós precisamos continuar fazendo a chamada e o processo para a gravação de áudio. Só que a gente vai fazer uma condição aqui para garantir que a gente só vai chamar quando houver a necessidade. Porque se o usuário já permitir de cara ou pela segunda vez, a gente não precisa ficar pedindo todas as vezes. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if e vou criar uma função se o record áudio, ou seja, a permissão de áudio ainda não foi permitida. Então eu vou criar uma função chamada de isRecordAudioPermission granted, ou seja, concedida. Caso ela ainda não for concedida, eu vou pedir para o usuário autorizar. Então, vou dar um request record audio permission. Então, essas funções que a gente vai criar aqui, caso o usuário já tenha dado a permissão, e provavelmente isso aconteça em segundo passo, a gente vai começar o processo de gravação. Então, aqui é onde a gente começa, de fato, a gravação. Nesse vídeo, eu não vou cobrir a gravação de áudio, que é um conteúdo um pouco mais longo, um pouco mais extenso. Então a gente vai simplesmente dar um print ln para garantir que o usuário realmente já deu a permissão e a gente enxergar isso daqui no log, tá bom? Então vamos criar essas duas functions. A primeira função é para validar se a permissão foi concedida. Como que a gente faz essa validação? No Android a gente já tem
algumas classes interessantes para validar esse tipo de permissão. A gente vai retornar um boolean, porque a gente vai usar ele como condição do if ali depois. E aqui dentro do bloco dessa function, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o contextCompact.checkSelfPermission. Essa função é onde a gente vai checar se as permissões já foi concedida pelo usuário. Então a gente vai precisar do contexto, a gente vai precisar do nome da permissão que a gente quer checar. Lá dentro do pacote do manifest.permission, é uma constante, tá? Então aqui é onde a gente fica todas as constantes de permissões, elas ficam aqui dentro do manifest.permission. E depois a gente vai precisar garantir que isso aqui é igual ao package.manager.permission concedida, tá? Então a gente vai fazer essa verificação. Se a permissão for concedida, ele vai me retornar true. Então a próxima função é criar o request audio permission para fazer com que ele ative uma dialog. Ele cria um pop-up para a gente perguntando se ele aceita essa permissão de gravar o áudio. Então esse pop-up é padrão do sistema do Android, tá bom? Então já tem uma atividade pronta para isso também. Então a gente vai usar o ActivityCompat, que é a compatibilidade das atividades. A gente vai dar um request permission. Então a gente passa a atividade corrente, a gente passa uma coleção de permissões que ele vai solicitar. Como a gente só tem uma aqui, a gente vai passar só uma dentro dessa collection, desse array, mas você pode passar outras caso for solicitar outras, como por exemplo, eu quero solicitar também o do áudio, tá? Do áudio não, da leitura do cartão de memória. Então eu vou solicitar essa daqui também. E por fim a gente vai precisar de um request code. Então eu vou criar uma constante aqui embaixo, vou criar um companion object para a gente ter essa constante que vai ser um identificador único dessa requisição. Eu vou chamar ela de record audio permission code, que é o código de requisição. Pode ser qualquer um. A gente vai usar um código para validar lá na frente se a permissão solicitada é a mesma. Porque pensa no seguinte cenário. Imagine que eu tenha 10 tipos de permissões e eu quero mostrar mensagens distintas para cada permissão, ou quero ouvir quando a permissão foi aceita ou negada, especificamente daquele tipo. Então, se eu não quisesse passar 2 aqui, né, passar só um na coleção, eu poderia verificar baseado nisso, tá? Então, eu preciso passar o código de requisição desta permission. Então, isso daqui vai ser suficiente para mim ter a permissão executando. Então, vamos ver se a gente consegue visualizar a permissão aparecendo. Então, eu cliquei e ele vai pedir essa permissão. E se eu negar a permissão, o que acontece? A gente precisa ouvir essa negação também. Por quê? Porque da próxima vez eu posso clicar e pedir novamente, tá? E aí, o que a gente vai fazer para saber se ele está negando ou não? E também para a gente mostrar uma mensagem mais amigável para o usuário, dizendo, olha, a gente precisa dessa permissão, que o nosso aplicativo tem esses recursos e é interessante que você ative essas permissões. Então, para a gente escutar o evento de callback dessas permissões, para a gente tomar uma decisão lá no futuro, a gente tem uma função em todas as activities, que é o onRequestPermissionResult. Então, toda vez que o usuário tanto negar quanto ele permitir, a gente vai ter esse retorno, tá? E aqui a gente pode verificar o request code, se é o mesmo request code que a gente passou no evento do request permissions, para a gente garantir que é o mesmo identificador, tá? Quando você tem múltiplas chamadas, você consegue ver dessa forma. E a gente também vai verificar se a permissão foi aceita ou negada. Então a gente vai pegar o grant results e a gente vai pegar o primeiro, ou null, caso venha nenhum, e a gente vai verificar se ele teve a permissão concedida. Se teve, a gente faz alguma coisa, se não, a gente também faz alguma coisa. Então, vou dar um toast informando para o usuário que a permissão foi concedida, ou você pode eventualmente mostrar um pop-up diferente, você pode criar uma view específica, mandar para uma outra tela, aí a decisão é do seu app. E caso ele não consiga, a gente pode
marcar que a permissão foi negada e pedir para o usuário autorizar novamente. Então, se você quiser travar, entre aspas, o usuário nesse fluxo, nesse loop, é só pedir para a requisição novamente quando ele negar. Que eu não aconselho, eu aconselho você mostrar uma mensagem e informando que o aplicativo precisa dessas permissões. Então, se eu negar, ele vai marcar aqui para mim, ó, permissão foi negada. Se eu autorizar, ele vai marcar para mim que a permissão foi concedida. E como a permissão foi concedida, eu apertar capturar, ele não precisa mais conceder a outra permissão, ele simplesmente vai cair no bloco de código do Start Record. Tá? Então, se a gente procurar aqui por Start Record, ele já começou a execução. Então, ele já começa a eventualmente gravar o áudio. Então, é assim que a gente trabalha e manipula permissões. Novamente, é importante não só entender como implementar a permissão, mas também como implementar uma interface elegante, uma interface que faz o usuário entender por que você está pedindo aquela permissão e realmente fazer, incentivar ele a tomar a decisão de ativar as permissões para que o aplicativo funcione e todo mundo aí consiga utilizar. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se puder compartilhar esse vídeo também com seus amigos. Isso me ajuda demais com o trabalho aqui no YouTube. Não esqueça de conferir outros vídeos também de desenvolvimento Android. Vai aqui no meu canal, procura na parte de vídeos e assista a outros vídeos. Tem mais de 400 vídeos sobre desenvolvimento mobile para você. Beleza? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.